Bom dia, bom dia, minhas amadas, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estou feliz por estar aqui, deixando mais uma palavra do coração de Deus para vocês essa manhã. Que Deus venha falar ao teu coração esta manhã. Deus é contigo, Deus nunca te deixa só. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Então nós nunca estamos só, irmãos. A palavra que eu tenho para deixar para você hoje se encontra em João 21, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeus e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Os discípulos eles estavam desanimados, com a morte de Jesus. E eles ali todos desanimados, a única opção que Pedro via era voltar a pescar. Perguntou-lhe Jesus. Mas ao clarear da madrugada, estava ali Jesus, já da madrugada. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazeis algum dos peixes que acabaste de apanhar? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mesmo sendo bastante peixes, a rede não se rompeu. Vê, irmãos, Jesus de novo, aparece aos seus discípulos na praia, comendo peixe, comendo pão, para mostrar a eles que estava vivo. Quantos dizem que Jesus morreu e não ressuscitou? Mas a Bíblia está aqui confirmando, 3 vezes depois que morreu, apareceu aos seus discípulos e comendo pão, comendo peixe junto com seus discípulos. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo os peixes. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então aqui está, mais uma vez a confirmação da ressurreição de Jesus, As manifestações de Jesus depois
da ressurreição. O relacionamento do Senhor com seus discípulos foi bem diferente após a ressurreição. Ele não estava sempre visivelmente junto a eles, mas mesmo assim sempre perto. Aqui nos fala assim, isso mesmo. Muitas vezes não percebemos, mas Jesus está sempre perto de nós, cuidando de nós, cuidando da nossa família, e Ele está sempre ali, né? Aleluia, Jesus. É bênção de Deus para nós hoje, mais uma confirmação, irmãos, da ressurreição de Jesus Cristo. Era a imagem da santidade, o enfeite da casa de Deus, quando ele faltava na igreja. Aleluia. Esses 2 versículos falam, irmão, de 7 discípulos que por sugestão do apóstolo Pedro queriam pescar. E eles oferecem uma imagem sugestiva da variedade da igreja do Senhor e de seus traços característicos. Observamos as características evidentes destes discípulos. Eles eram pescadores. Então, quando eles já tinham assim, né? Não ficaram depois, eles andaram, irmãos, 3 anos com Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, eles ali ficaram sem direção, sem saber o que fazer, triste. Mesmo eles sabendo que Jesus tinha ressuscitado, já tinha aparecido a ele 2 vezes, mas eles estavam tristes e resolveram voltar à profissão de pescar. Mesmo Jesus tendo dito a eles que agora eles seriam pescadores de almas. Aqui aparece a continuação, né, de Jesus interrogando Pedro. E diz assim: depois de ter comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele lhe tinha dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Em verdade eu te digo. Então Jesus perguntou ali a Pedro 3 vezes: tu me amas? E ele respondia: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aleluia, Jesus. Jesus queria confirmar com Pedro realmente. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? E ele respondia: o Senhor sabe que eu te amo. E 3 vezes ele respondeu: o Senhor sabe que eu lhe amo. E ele disse: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Amém? Eu deixo essa passagem para você, minhas irmãs, né, que fala sobre a ressurreição de Cristo, né, os ensinamentos deles e a recomendação dele para Pedro: cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas. Essa passagem aqui, meus irmãos, que eu deixo hoje para vocês. Eu vou orar, agradecer a Deus por esta palavra, agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estar falando aqui com vocês pela manhã. Pai, em nome de Jesus, Pai, entrego a vida a todos inscritos este canal nas suas mãos. O Senhor vem abençoar, fortalecer, renovar, dar força, meu Pai. Restaurar, dar vitória nas causas, na justiça. Restaurar as famílias, os casamentos. Obrigado pelas portas de emprego que o Senhor tem aberto. Que o Senhor continue abençoando o seu povo, libertando os que estão no vício, do álcool, do jogo, das drogas, meu Senhor da glória.
Que Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês esta manhã. Que as bênçãos do céu venham ser derramadas na tua casa, na tua vida, na tua família, meu irmão. Deus abençoe a vocês. Que eu quero orar também para que o Senhor venha destravar tudo que está travado na tua vida. Tudo que está travado, que o Senhor venha destravar todas as barreiras. O Senhor venha abrir os cadeados, quebrar as correntes. O que está prendendo o povo de ter sua vitória, contar a sua vitória. Que o nome do Senhor venha ser glorificado através dessa palavra, através desta oração. Que Deus esteja no controle da tua vida. O Senhor manda dizer para você, ainda não perdi o controle da tua vida. Amém? Deus está no controle de toda a nossa vida. O Senhor não perde o controle. Está tudo sobre a mão de Deus. Amém? Deus abençoe vocês mais uma vez, meus irmãos.